realmente você quer desistir. Para que você vai continuar fazendo um esforço fenomenal de pensar diferente, agir de um jeito diferente da sua forma automatizada, se você não vê resultado? Que é enquanto a sua mente tá pitando as velhas crenças, tipo, tu sabe que isso não vai dar certo, né? Tu sabe que tu é uma idiota, né? Tu sabe que ninguém vai te levar a sério, né? Tu sabe que tu não merece nada disso, né? Pra que eu tô fazendo esse esforço? Nada muda. E um palmo do ouro, ela quer desistir. Mas é um palmo do ouro que a noite é mais escura. Pântano da tristeza que vai te falar que nada é possível. Então você tem que construir dentro de você a capacidade de ser seu próprio terapeuta nos momentos que você vai desistir. Porque é aí que você percebe que ninguém vai te salvar. A gente tem que pensar assim, aquilo que foi rotineiro para você ao longo da vida é o que está automatizado, né? Então, por exemplo, inclusive, se você sentiu muitas emoções pesadas ao longo do seu desenvolvimento, quando o seu cérebro estava em desenvolvimento naqueles primeiros anos de vida, e você não sentiu muitas emoções positivas, num certo momento lá o cérebro entende, eu tenho que economizar energia. Esse cérebro claramente não faz uso de emoções positivas. Eu vou quebrar esses caminhos neurais que ela não está usando. E aí, ele entende que você está usando constantemente os caminhos que geram emoções pesadas, então ele quer economizar energia, ele vai manter aqueles caminhos. E aí as pessoas se encontram nessas condições onde toda a experiência diária delas é só um flashback das mesmas sensações que elas sentiam ao longo da vida. E se foram sensações pesadas, é isso que você vai sentir. A pessoa vai ver o filme, ela coloca um filme que ela já conhece. Isso. E mesmo que ela esteja diante de uma situação que parece nova, a resposta emocional e a interpretação dela é de acordo com as crenças antigas, as emoções antigas. Então, tem aí uma coisa muito importante, tá? É legal o que você perguntou, que nesse processo de transição que você muito sabiamente falou, que dá vontade de desistir, cara. Porque o que acontece? Num primeiro momento, mesmo que você tenha lucidez intelectual de que aquele seu jeito de agir, interpretar e sentir não convém mais, você não vai conseguir pensar, sentir e agir de forma espontânea, diferentemente no início. Então você vai ter que fazer uma coisa muito louca, que é enquanto a sua mente tá pitando as velhas crenças, tipo, tu sabe que isso não vai dar certo, né? Tu sabe que tu é uma idiota, né? Tu sabe que ninguém vai te levar a sério, né? Tu sabe que tu não merece nada disso, né? Você tá ouvindo aquela mesma coisa que você escuta desde os 2 anos de idade, aí você tem que fazer esse puta esforço de tirar força não sei da onde, pra você construir outra voz na sua cabeça que fala, não, peraí. Eu já ouvi essa voz minha vida inteira, não serviu. Por que todo mundo tem valor e só eu não tenho valor? Não é possível que só eu não tenho o que dar para o planeta Terra, né? E você tem que fazer esse baita esforço de construir uma voz saudável, sendo que não é nem um pouco natural. E outra coisa, você começa a agir de uma forma mais madura, mas nada na sua vida muda no início, porque não é da noite pro dia. Então, realmente você quer desistir. Para que você vai continuar fazendo um esforço fenomenal de pensar diferente, agir de um jeito diferente da sua forma automatizada, se você não vê resultado? Eu chamo esse período de transformação do Vale da Sombra da Morte, ou então o limbo, ou a noite escura da alma. E o que isso quer dizer, em outros termos? Títulos maravilhosos! É porque assim, é um período de tempo onde a pessoa ela tem uma lucidez de que o caminho antigo dela não serve. E ela já tá fazendo o esforço de pensar e agir de forma diferente. Mas nada mudou ainda. Então ela começa a se achar uma idiota. Pra que eu tô fazendo esse esforço? Nada muda. E um palmo do ouro ela quer desistir. Mas é um palmo do ouro que a noite é mais escura. É antes do raiar que a noite é mais escura. Então, é como se ela tivesse... Eu não sei se eu acho que eu devo ter mencionado essa cena daquele filme Uma História Sem Fim. Eu não sei se eu já mencionei aqui nesse podcast. Eu faço uma analogia com uma cena desse filme que assisti quando eu era criança. Tem um filme chamado Uma História Sem Fim, dos anos 80, Tô curiosa qual é a cena, eu lembro do filme. E tem uma cena da lagoa. Ou da lagoa não, do pântano. Do pântano, do cavalo. Isso! Essa cena, eu lembro quando eu era criança, essa cena me impactou pro resto da vida, porque eu entendi o que a cena tava querendo dizer. Então, assim, por cima, só para as pessoas entenderem como é que é esse Vale da Sombra da Morte que elas vão passar, se elas quiserem passar, virar a chave delas, tá? O menino chega com o cavalo dele num pântano amaldiçoado. É o pântano da tristeza. Isso, o pântano da tristeza. Por que amaldiçoado? Porque você tenta atravessar o pântano para chegar do outro lado e você só consegue caminhar por cima da água se você se mantiver num bom estado de humor. Mas o pântano começa a sussurrar coisas tristes. Nossa. Você começa a lembrar... O visual é terrível. Isso, o visual é terrível. Daqui a pouco as influências começam a te puxar para baixo, né? Chegando nesse pântano para atravessar para o outro lado,
O menino que tá com seu cavalo, ele recebeu uma poção mágica que vai protegê-lo, mas o cavalo não. Ou seja, o menino sabe que ele vai atravessar, mas enquanto ele tá lá, vamos lá, meu cavalinho, a gente vai chegar do outro lado, tá tudo bem. O cavalo começa a ficar triste. Aí ele começa a afundar no pântano. E o menino, não fica triste, a gente vai chegar lá, não fica triste. E o cavalo fica cada vez mais triste. E eu entendi como criança, caraca, a vida é assim. Vão ter as vozes, vai ter a tristeza, mas eu tenho que manter a minha autoestima pra chegar do outro lado do pântano. Olha, eu tinha, sei lá, 5 anos de idade. E eu me impactei assim. Você concluiu isso. Isso, eu concluí isso. Caraca, a vida é isso, a vida é isso. E o Vale da Sombra da Morte é assim. Você não vai ter razão nenhuma quando você olhar pra fora pra acreditar que você vai mudar. Não vai ter razão nenhuma, cara. Você tem que ir na tua cabeça, te convencer. Não. Aquela doida da internet falou que tem um Vale da Sombra da Morte, que tem um outro lado. Ela deve saber de alguma coisa, né? Porque outras pessoas também falaram desse momento. Eu vou continuar. Desiste. Tu sabe que isso nunca vai dar certo. Tu sabe que tu não tem valor, tu é uma idiota. Tu nunca vai ser nada. Te mata logo. E a pessoa não. Por quê? O que ela tá fazendo? Ela tá construindo na cabeça dela a realidade que ela quer criar. E ela precisa construir na cabeça dela sem indícios externos. Porque quando ela começar a ver indícios de que aquela realidade que ela construiu tá dando certo, ela se percebe. Ela percebe, peraí, eu criei a minha realidade? Durante tantos anos, eu achava que essa realidade nova que eu tô vivendo não era possível. E eu tava atravessando aquele Vale da Sombra da Morte, não achando que era possível, mas falei, não, um dia essa realidade vai acontecer. E aqui está ela. Quer dizer que foi pelo fato de que eu consegui ser minha terapeuta nos momentos que eu queria desistir. Foi o fato de que eu não me abandonei nos piores momentos que fez com que a realidade que eu visualizei 9 anos atrás, 10, 14 anos atrás, se concretizasse? Sim. A gente tem que criar dentro de nós um conceito que nem vocês criaram do que é quais são os valores para a próxima etapa, né? Tá bom, se esse relacionamento, esse seu jeito de lidar com a realidade, com a vida não funciona, então o que você tá deixando para trás? E o que vai fazer parte agora da sua próxima etapa? E mesmo que você não tenha indícios olhando para fora, só em relacionamento tóxico, uma carreira que você detesta, sabe? Um corpo com o qual você não se identifica. Como é que você vai atravessar esse pântano da tristeza que vai te falar que nada é possível? Então você tem que construir dentro de você a capacidade de ser seu próprio terapeuta nos momentos que você vai desistir. Porque é aí que você percebe que ninguém vai te salvar. E quando você tem essa força de falar, não, se ninguém vai me salvar, então eu vou estar do meu lado nesses piores momentos. E aí que você percebe que todas aquelas coisas que o pessoal que a gente vê na internet, que tem sucesso, sabe? Todas as coisas que o pessoal fala, não, gente, é persistência, é não desistir. Eu sei que é clichê, mas é isso. Não é ou não é? Sim. É. Eu li uma interpretação mística de uma cena da Bíblia. Não estou falando que isso é uma interpretação religiosa, mas eu achei legal essa interpretação mística. É o momento que Jesus está na cruz e fala, Deus, você me abandonou? Que você acha que não tem ajuda de fora, mas tem a ressurreição, né? Porque aquilo é uma morte. Você está deixando para trás quem você era, o seu jeito de pensar. E você vai ter que ter a fé de que aquilo ainda existe e que vai ter ressurreição depois. Então a impressão que dá é que você foi abandonado. E aí, nesse abandono que você acha, então, não existe nada maior, algo dentro de você tá falando pra você continuar. Mas peraí, dentro de mim? Não sabia que esse negócio dentro de mim tinha nenhum poder. Sim. Ele é invisível, só eu escuto. Sim. É isso aqui mesmo, sabe? E essa dose de coragem. É.